Boa tarde, pessoal. No vídeo de hoje sobre biologia nós vamos falar sobre as organelas membranosas e fotossíntese, então já vamos iniciar. Primeiro a gente tem que lembrar que organelas são estruturas presentes nas células que desempenham uma diversidade de funções que é essencial para o bom funcionamento intracelular. Além disso, quando a gente fala de organelas, elas podem ser membranosas ou não membranosas, e nós temos que saber as membranosas. Tem uma hipótese chamada hipótese endomembranosa, que indica que a formação, das nossas organelas membranosas se deu com uma célula primordial que em algum momento ela internacionalizou a membrana plasmática, ou seja, formaram bolsas membranosas dentro da célula que desempenharam diversas funções e foram se diferenciando. E aí vem essas organelas membranosas que a gente tem. Primeiro nós temos os retículos endoplasmáticos, eles são uma rede de membranas localizadas próximos, dispostos ao núcleo. Além disso, elas têm a função de produzir moléculas e transportá-las. E nós temos uma divisão, retículo endoplasmático rugoso e o liso. O retículo endoplasmático rugoso significa que ele tem acoplado em si mesmo ribossomos, portanto a sua função é de síntese proteica e assim ele é essencial na formação de enzimas, como por exemplo a presença da insulina, que é formada de origem proteica graças ao retículo endoplasmático rugoso. A gente tem também o retículo endoplasmático liso, que não tem nada acoplado, então ele vai ter importância da síntese de lipídios, importante na desintoxicação e também ele tem uma função que a gente chama de retículo sarcoplasmático, que é armazenar o cálcio para os músculos, Então, ele é essencial na formação de vários hormônios, já por causa dos lipídios. Então, o estrógeno, testosterona, o espermatozoide, entre outros. Beleza. Então, a gente já falou de uma estrutura muito importante. E ele é ainda mais importante que a gente fala da questão da bebida. Porque gente que bebe muito, como o retículo liso tem essa função que é de desintoxicar, quando você bebe muito, ele vai realizando esse processo de hipertrofia, uma hora ele não consegue acompanhar. E assim, você traz problemas ao seu micro-organismo. Beleza. Outra estrutura é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é um conjunto de bolsas achatadas localizadas próximos aos retículos. E eles têm duas fases, a fase cis e a fase trans. A fase cis ele vai receber as moléculas produzidas pelo retículo, e na fase trans ele vai modificar e também vai meio que acoplar, vai realizar uma bolsa que vai revestir essas moléculas que foram modificadas, como se fosse empacotá-las, e assim elas vão ter diferentes direções. Se elas forem utilizadas dentro da célula, vai ser através dos lisossomos, que é o nome dessa bolsa. Se for para fora da célula, a gente vai chamar de vesícula de secreção. Beleza. Outra coisa importante, o complexo de Golgi, além de receber essas moléculas, de modificá-las e depois expulsá-las, e transportá-las, também vai produzir importantes modificações, como a presença do acrossomo no espermatozoide, que é essencial para a fecundação, e na parte vegetal é essencial na divisão celular e também na síntese de carboidratos. Beleza, falamos do complexo de Golgi e a gente tem mais alguns importantes. E o que a gente vai falar agora é o lisossomo. O lisossomo, ele é formado, por causa do complexo de Golgi, só que a sua composição é um conjunto de enzimas que possuem esse processo de catálise, ou seja, aceleram o processo químico, principalmente digestivo. Então, ele vai acelerar o processo de digestão e ele funciona aproximadamente no pH de 4,5 a 5. Ele tem três funções principais, o que a gente vai chamar de morte celular, ou apoptose, autofagia e a digestão intracelular. A autofagia é quando o corpo ele vai regenerar, ele vai cuidar das organelas que estão danificadas para assim regenerá-las. A morte celular é quando ele acaba com a célula por algum motivo, como por exemplo ocorre nos sapos, então de girino para sapo, o rabo que tinha no girino, ele é desfeito, então um processo de morte celular. Já o processo de digestão tem uma série de processos. Então assim, a gente tem a célula e a gente tem na parte superior, geralmente dela, uma estrutura chamada pseudopóds. E quando chega uma partícula, um conhecimento novo, alguma substância, através de um processo que a gente vai chamar de fagocitose, ele vai pegar essa partícula, vai colocar dentro da nossa célula, no interior, como eu falei, no citosol,
no interior de uma coisa que a gente vai chamar de vesícula alimentar. E os lisossomos, né, com essas enzimas digestivas, vão entrar em contato e vão começar a digerir, né, essa substância, formando a vesícula digestiva. Com o tempo, aquelas substâncias que vão ser utilizadas pela célula vão ser separadas e aquelas que não vão ser utilizadas vão ser expulsas. E essas que vão ser expulsas vão formar a vesícula de... a gente pode chamar ela ou de vesícula de expulsar ou a vesícula de resíduos, né, residual. Então, nesse processo, né, elas são armazenadas, essas residuais, e depois elas são expulsas da célula. Então, essa é a digestão intracelular. Beleza, falamos então dessas estruturas. Tem também, né, a vesícula de secreção, como eu falei, que ela tem a função de... é formada pelo complexo de Golgi, tem a função de transportar, né, um conteúdo, as moléculas modificadas, geralmente enzimas, para fora da nossa célula. Mas nós temos uma também muito importante, que é o vacúolo. O vacúolo, ele não está presente nos animais, ele está presente nos vegetais e no reino Monera. Então vamos ver um pouco sobre isso. Então o vacúolo é uma estrutura membranosa, ele tem a função nos vegetais de armazenar água e nutrientes. Além disso, ela vai auxiliar no processo essencial que o lisossomo faz. Ou seja, ela vai ser essencial nesse processo de digestão intracelular para os vegetais. Para o reino Monera, né, que é composto por parasitas, né, e protozoários, como por exemplo a ameba e a doença de Chagas, por exemplo, né, que é feita por um indivíduo do reino Monera, ele vai ter uma outra função. Ele vai ter a função que a gente vai chamar de vacúolo contrátil. Então ele vai ser essencial no processo de osmose. Então, expulsar a água principalmente. Porque assim, ó, pensa, eu tenho um protozoário. Ele é um protozoário que ele é hipertônico e eu tenho um meio que é hipotônico. Lembra? No processo de osmose, a água vai do hipo para o hiper. Se vai entrando água, ele pode explodir. Então, o vacúolo contrátil é importante para tirar essa água. Agora, se o meio for hiper em vez de hipo, aí não precisa, porque aí vai ser o contrário. O protozoário vai tirar a água e vai mandar para o meio hiper. Beleza. Além disso, a gente tem duas estruturas com nomes difíceis, né? Que é o peroxissomos e os glixomos. Então vamos entender um pouco. O peroxissomos, ele é uma estrutura essencial para desintoxicação e degradação de substâncias. Então ele possui enzimas como a catalase e também, né, água oxigenada, que é o H2O2, que vai fazer esse processo. Além disso, né, nas plantas, o nome dessa estrutura é a glixossomo. E aí a função dela principal é a síntese de carboidratos. E para a gente finalizar, nós temos a mitocôndria e os cloroplastos. A mitocôndria ele vai ter a função da respiração celular e a formação, né, de subsídios para que a gente possa formar o ATP. Já o cloroplasto vai ser essencial na fotossíntese, ou seja, produzir matéria orgânica e, consequentemente, né, diversas funções na nossa estrutura, né, que fazem as fotossínteses. Beleza, então vamos falar um pouco sobre a fotossíntese. Primeiro a gente tem que entender o conceito de ATP e ADP. Então, ATP significa adenosina trifosfato. ADP, adenosina difosfato. Então, como que a gente forma um ATP? É uma adenosina difosfato mais outro fosfato, que a gente chama esse processo de fosforilação, que vai gerar o ATP. O ATP é a energia química dos indivíduos, né, através de uma ligação química. E, claro, né, que nesse processo que ocorre para formar o ATP, tem, né, subsídios orgânicos. E aí, dessa forma, a gente forma o ATP. Então, ADP mais outro P forma o ATP triplo. Duplo mais um triplo, que é o ATP. Então, assim, o ATP tem esse processo de fosforilação, mas ele não é guardado, ele não é armazenado. Ele é, na hora, já utilizado através do processo ativo, né, que a gente viu, o transporte ativo, pelo indivíduo. Beleza, então o que a fotossíntese faz? Ela produz ATP? Não. Ela faz um processo de anabolismo. Ela, através de processos químicos, forma moléculas orgânicas, que no caso é a glicose principalmente. E ela é realizada por indivíduos autótrofos, ou seja, vegetais, cianobactérias e algas. Beleza. A fotossíntese apresenta dois processos, a fase clara e a fase escura. A fase clara é extremamente dependente da luz. Então vamos entender um pouco sobre isso. A gente tem uma estrutura chamada tilacoide. E o tilacoide, ele funciona com a chegada do H2O e chegada da luz. Então, ó,
chegou a água, que é H2O, e a luz. O que vai acontecer? No tilacoide tem uma estrutura, um pigmento chamado clorofila, que deixa, né, a nossa planta com a cor verde. Só que com a luz, ela fica, né, ela perde um elétron. E quando isso acontece, ela fica instável. E a tendência de todo o material é ele ficar estável. Então, o que faz, né, o nosso tilacoide? Ele vai proporcionar uma forma de adquirir um elétron para voltar a ficar, né, estável. Então, vem uma substância chamada NADP, vai pegar o H presente na água, que é um cátion, porque ele tem um elétron, e ele vai separar. Então, ele vai tirar o H. Sobrou o quê? O O2. Então, o que vai acontecer? O oxigênio ele vai passar e vai pro meio ambiente. E o que também vai acontecer? A luz ele vai ser transformada em energia química, que aí forma o nosso ATP. Então, a chegada de água com luz vai formar o quê? ATP, NADPH, né? H vem, né, desse hidrogênio que é tirado, nesse processo de hidrólise que a gente chama. E aí a gente formou algumas coisas. Então, qual que foi o reagente? Foi a água. Qual que foi o produto? Foi o O2. Beleza. Aí a gente tem nossa segunda fase. A nossa segunda fase é a fase de escuro, né? Ou processo de Calvin, que a gente chama. Então, aí vem o CO2 e aí ele se junta, né? Ele forma, através de moléculas lá presentes, né, iniciais, com um ATP e com um NADPH, ele vai formar moléculas intermediárias que vão sofrer transformações e, consequentemente, vai formar o C6H12O6, que é a glicose. Então, veja, qual que é a fórmula da fotossíntese? A fórmula da fotossíntese é 6H2O mais CO2, setinha, né, para indicar produto, C6H12O6 mais CO2. Então, a gente vê, né, o reagente e os produtos que eu falei. Importante, né? Como a fase escura precisa do NADPH e do ATP que é produzido na fase clara, eles acontecem ao mesmo tempo. E como a fase clara é essencial, precisa ter a luz, então eles acontecem no período do dia. À noite, né, e durante todo o período, na verdade, acontece a respiração celular, né, mas a gente não vai se aprofundar sobre isso. Beleza, João, então aí você me falou de várias coisas, várias estruturas, né? Então você me falou do tilacoide, onde é feita a fase clara, e como eu esqueci de falar, né, acontece a fase escura no estroma. Então a gente tem todas essas estruturas que funcionam em si para que as coisas funcionem, beleza? Mas agora, como que funciona, né? Por que isso acontece? Onde isso acontece, tudo isso, né? Acontece no cloroplasto, como eu falei. Mas por que o cloroplasto passou a existir? Aí a gente vê numa coisa que a gente vai chamar de hipótese endossimbiótica. Então, inicialmente existia uma célula procarionte primordial que fazia fotossíntese e uma eucarionte que não produzia. Em um determinado momento, eles se encontraram, eles se englobaram. E aí eles viram que tinha uma mutualidade, ou seja, eles tinham características que beneficiavam os dois. Então a célula eucarionte protegia a célula procarionte, e a célula procarionte produzia matéria orgânica, que era importante para a célula eucarionte. Né? E a partir daí formaram os cloroplastos, que foi essencial, né, como uma das principais estruturas, né, da célula vegetal, que é essencial. Muito bem, então vamos lembrar. Na célula animal, a gente tem, diferente de todos, a presença de lisossomos e centríolos, que a gente não precisa saber. Na vegetal, tem a parede celular, que a gente não precisa saber, mas eles têm o cloroplasto e o vacúolo. Então, isso é importante a gente lembrar. E além disso, né, que a célula procarionte, ela não possui o quê? Ela não possui núcleo envolto por carioteca, ou seja, ele está espalhado pelo citoplasma. Mas por que eu estou falando isso? Porque como que a gente comprova que essa hipótese é verdadeira? E aí a gente vem quando a gente olha a estrutura do cloroplasto. Então o cloroplasto ele possui dois tipos de membrana, então duas camadas de membrana. Ele possui um material genético, né, o DNA disperso, ou seja, né, em formato circular, tem ribossomo, tem o tilacoide que eu falei, tem o estroma. Ou seja, a gente observa características tanto de eucarionte como de procarionte, e aí a gente vê que pode ter acontecido isso. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado. Vejam, né, os registros, façam os exercícios. Boa prova amanhã, valeu!